eletrocardiografia é essencial para avaliar a atividade elétrica do coração. Em 1887, Augusto Whaley foi o primeiro a utilizar o termo eletrocardiografia, demonstrando que os impulsos elétricos podiam ser registrados a partir da superfície corpórea, pois os fluidos corpóreos são bons condutores de eletricidade. Em 1895, através de estudos do médico neerlandês Willy Einthoven, foi introduzido os termos P, Q, R, S, para nomear as reflexões eletrocardiográficas. Posteriormente, em 1922, Neuer utilizou esse método para avaliação cardíaca em animais. Ehrlich foi quem realizou um estudo de sistematização em cães saudáveis e doentes. Os animais também sofrem cardiopatias, principalmente na fase adulta. E por esse motivo, o eletrocardiograma é de extrema importância para o diagnóstico exato, detectando alterações como arritmias. O eletrocardiograma é dispensável para diagnóstico de possíveis cardiopatias, que não podem ser detectadas através de exames clínicos, além de também ser amplamente utilizados antes da anestesia durante o procedimento cirúrgico. O procedimento também pode ser feito tanto em animais de pequeno porte quanto em animais de grande porte. É realizado através de posicionamento de eletrodos em pontos específicos do animal. De acordo com eletrodos, é possível analisar um gráfico de informações sobre a atividade elétrica do coração. Em relação ao tempo, sua duração é de poucos minutos e não causa nenhum tipo de dor ao animal. O eletrômetro capilar de Lippmann. Criado pelo físico francês Gabriel Lippmann, o eletrômetro capilar possibilitou a descoberta de dois ciclos cardíacos, muito importantes: a despolarização e a repolarização. O eletrômetro utiliza para mostrar que a tensão superficial de um tubo de mercúrio em contato com a água acidificada varia em função do potencial aplicado a dois líquidos. Einthoven, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, Einthoven foi quem descobriu o mecanismo do eletrocardiograma em 1885. Galvanômetro é um instrumento que pode medir correntes elétricas de baixa intensidade, ou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Dispneia. Conhecida como falta de ar, a dispneia nada mais é do que a sensação de respiração incompleta ou dificuldade para respirar. Síncope. Popularmente conhecido como desmaio, a síncope é a perda momentânea de consciência, tendo o aparecimento súbito e a recuperação espontânea. A motivação é dada pela diminuição rápida do fluxo sanguíneo para o cérebro. Auscultação. Termo técnico para escutar os sons internos, como, por exemplo, os batimentos cardíacos. Sistema hexaxial. Uma convenção para apresentar as derivações da extremidade do eletrocardiograma, de 12 derivações, que fornece uma sequência lógica ilustrativa que ajuda a interpretações do eletrocardiograma. Potencial de ação. O potencial de ação ocorre em locais onde é necessário a geração de impulsos elétricos, como é o caso das células cardíacas. A carga elétrica de uma célula é diferente em seu meio intracelular e extracelular. O interior de uma célula cardíaca é mais negativo quando comparado ao seu exterior, devido à maior concentração de íons potássio. Já o meio extracelular possui uma maior concentração de íons de sódio e cálcio Ca, tendo uma carga elétrica mais positiva quando comparado ao meio intracelular. O potencial de ação acontece quando as células cardíacas são excitadas, gerando a inversão de cargas por um curto período de tempo. Essa inversão de carga é chamada de despolarização, onde ocorre a entrada de sódio no meio intracelular através de canais iônicos, fazendo com que sua carga elétrica, antes negativa, passe a ser positiva. Há um momento que esses canais iônicos, que permitirem a entrada de um sódio na célula, são fechados devido à sua carga elétrica. Está em uma alta voltagem, e então canais de potássio são abertos, causando a retirada de potássio no meio intracelular, alterando novamente sua carga. A saída de potássio no meio intracelular permite que este meio fique menos positivo, gerando a repolarização da célula cardíaca. Entretanto, o fechamento tardio desses canais de potássio gera a chamada hiperpolarização, que ocorre quando a célula fica muito negativa. A despolarização nada mais do que a concentração cardíaca derivada de impulsos elétricos. A repolarização é o relaxamento cardíaco, gerando assim deflexões que podem ser vistas através do exame eletrocardiográfico. Através da bomba de sódio e potássio, é possível que ocorra gradualmente o reequilíbrio dos componentes da célula, através dos gastos de energia, podendo assim gerar novamente o potencial de ação. Todos os processos têm em média uma duração de 8 milissegundos.
Período refratório. Ocorre quando uma célula possui dificuldade em realizar uma nova repolarização. Período refratório absoluto. Quando a célula está em meio de um potencial de ação, ou seja, precisa terminar o processo para que outro seja realizado. Período refratório relativo. Ocorre quando a célula sofre uma hiperpolarização. Esse processo é quando a célula está mais negativa do que estaria no seu estado de repouso. E por esse motivo, para que ocorra um potencial de ação, a célula precisaria estar em quantidade maior de sódio em traço no meio intracelular. Sistema de condução elétrica do coração. Nodo sinusal. O sistema de condução elétrica do coração tem como marca-passo o nodo sinusal, o qual está localizado na parte superior do átrio direito. E o nodo sinusal, onde se inicia toda a condução elétrica que será distribuída pelos átrios direito e esquerdo. Nodo átrio-ventricular. Após a passagem do estímulo elétrico no átrio, existe um momento em que essa eletricidade sofre uma pausa fisiológica. Ao chegar ao nodo átrio-ventricular, esse retardo ocorre para que os ventrículos tenham tempo de encher de sangue. Feixe de His. Após a pausa de milissegundos, o nodo átrio-ventricular vai direcionar os estímulos elétricos aos ventrículos através do feixe de His, que se encontra localizado no septo interventricular. Fibras de Purkinje penetram em ambos os ventrículos, direcionando os estímulos elétricos e assim realizam a contração dos mesmos. Ritmo cardíaco. As ondas representadas no eletrocardiograma têm como finalidade representar a condução de estímulos elétricos pelo coração. Essa representação possui um certo padrão de representação. As gráficas através de ondas P, Q, R, S, T. Essa representação gráfica auxilia ao diagnóstico de possíveis patologias que acometem o sistema cardíaco. Onda P representa a síntole dos átrios esquerdos e direito, ou seja, a despolarização arterial. Onda T, repolarização ou diástole dos ventrículos. Linha isoelétrica. Através do eletrocardiograma é possível visualizar as deflexões de ondas que podem ser positivas ou negativas. Essas deflexões possuem uma linha como base. Essa linha é chamada de linha isoelétrica. A alteração nas ondas indica a amplitude da mesma, medida em milivolts. Já a medição do intervalo entre uma onda e outra é feita em centésimos de segundos. Sistema de derivações. A partir do sistema de derivações, é possível registrar graficamente a condução de estímulos elétricos pelo coração através de diversos ângulos. Durante o exame de eletrocardiograma, é aplicado no animal eletrodos conhecidos popularmente como jacarés, em pontos específicos que garantem uma boa interpretação da condução da eletricidade cardíaca. Cada par de eletrodos ou ângulos diferentes é chamado de derivação. Existem 5 grupos de derivações principais: bipolares, unipolares aumentadas, unipolares precordiais, ortogonais modificadas e invasivas. Os 3 primeiros usualmente são os mais utilizados. O estudo das derivações bipolares é observado a partir de anomalias nas ondas P, Q, R, S, T. Para se obter as derivações bipolares, os eletrodos são aplicados nas seguintes áreas: braço esquerdo, braço direito e perna esquerda. As derivações unipolares precordiais são feitas com a aplicação de eletrodos exploratórios, que registram a atividade elétrica da parte dorsal e ventral do coração. Essa derivação é importante para o diagnóstico de infarto do miocárdio, aumentando o ventrículo, bloqueio de ramo, aritmias, entre outras cardiopatias. Patologias diagnosticadas através do eletrocardiograma. O eletrocardiograma vem sendo cada vez mais utilizado na medicina veterinária, auxiliando diagnósticos exatos em diversas doenças como arritmias cardíacas. As arritmias cardíacas são caracterizadas pela frequência, ritmo, local de origem do impulso cardíaco irregular e na despolarização arterial ou ventricular. Isquemias.
A isquemia cardíaca ocorre quando é reduzido o fluxo sanguíneo para o coração, impedindo a chegada de oxigênio e pode ser caracterizada pelo batimento cardíaco acelerado nos animais. Miocardiopatia dilatada é uma patologia que acomete um músculo cardíaco, impedindo que seja bombeado sangue o suficiente para o resto do corpo. A miocardiopatia pode causar arritmias, coágulo sanguíneo, além de poder levar a óbito. Taquicardia é o aceleramento cardíaco de forma anormal, acima de 100 bpm. Pericardite. Pericardite nada mais é do que a inflamação do periocárdio, uma membrana que reveste o coração. Através do artigo analisado, podemos ter um maior entendimento sobre o eletrocardiograma, como ele é realizado e sua importância para o diagnóstico rápido e exato. A eletrocardiografia